A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir ou passou a existir das coisas que não aparecem. Vamos ler de novo? A natureza da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aqui está a ciência. Como muitos pensam que a palavra de Deus é um livro de filosofia, um livro religioso. Aqui está a ciência. Pela fé, Hebreus 11, 3, entendemos. Quem é que entende? Você entende isso? Quem está falando isso aqui? O apóstolo Paulo, né? Está falando para a igreja, para os cristãos. Será que os cristãos daquela época entendiam isso aqui que ele está falando? O apóstolo Paulo é algum físico? Está dando aula de física? Ele está fazendo uma palestra aqui para dar aula de física? Ele não deveria estar falando outras coisas? Ajudar os pobres, contando historinha de Jesus nos dias da sua carne. Jesus curou o ceguinho de Jericó, a mulher hemorrágica, o paralítico. Veja que ele não está falando dessas coisas. Aí a pessoa pergunta, o que tem a ver isso com a gente? Veja a grandeza da coisa que ele está falando. Hebreus 11, 1. Isso aqui deixou escrito para os cientistas, para os nossos irmãos cientistas aí que têm o dom, né? Que receberam o dom da ciência, os físicos, né? Isso aqui é o apóstolo Paulo dando uma força para eles aí, né? E dizendo assim, ora, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. As pessoas ficam perguntando se o universo veio do nada. Pode ver aí, toda a ciência está aí nessa luta para saber, será que o universo veio da onde? De onde que surgiu o universo? Veio do nada? O nada pode produzir alguma coisa? Essas perguntas, e aqui está a resposta. A palavra de Deus responde tudo, mostrando que a palavra de Deus não tem nada a ver com religião. Foram os religiosos quem se apossaram da palavra de Deus e transformaram a palavra de Deus nessa parafernália que é hoje aí, que está hoje aí. Mas Deus não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus tem base, tem coerência. Ele diz aqui, pela fé, Hebreus 11, 3. E essa fé que está falando não é essa fé dos líderes religiosos, não. De papas, padres, dos líderes evangélicos. Não é essa fé, não. Ele está falando da verdadeira fé, da essência da fé, da natureza da fé, a verdadeira fé. Que não tem nada a ver em você subir montes, descer montes, virar um religioso, adorar deuses de pau, de pedra, de metal, você viver nessas igrejas evangélicas fazendo correntes, campanhas, votos, sacrifícios, dando todo o seu dinheiro, seguindo a homens, a pastores, padres, políticos. Não, isso não é fé, não. A fé é o quê? A certeza. Então diz aqui, vamos ler do começo. Hebreus capítulo 11. Versículo 1, o apóstolo Paulo dizendo, para você, para mim e para os irmãos que já voltaram para a pátria, que viveram há 2000 anos atrás, ele dizendo, ora, a fé é a certeza, tá vendo? Uma pessoa que já teve os seus olhos iluminados pelo Espírito Santo, que já está crescendo na graça de Deus, ela é uma pessoa que tem certeza das coisas. Não precisa ela fazer força para crer. Olha, eu tenho que fazer força para crer. Irmão, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Quem faz isso é os líderes religiosos. Para você provar sua fé, você tem que dar todo o seu dinheiro.
pegar envelopes, fazer campanhas, fazer 7 correntes, fazer isso, novenas, trezenas. Né? Não, a pessoa que já despertou a fé de Deus que está dentro dela, essa fé aqui é a fé de Deus. Deus tem fé, irmão? Além de Deus ter criado a fé, essa coisa chamada fé, né? Deus também tem fé. Por isso que diz, pela fé, né? Vamos lá. Ora, a fé é a certeza, tá vendo? Das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Não se veem com os olhos físicos, tá vendo? Se a pessoa tá vendo alguma coisa, não é fé. Ela tá vendo, ela tá tocando, ela tá pegando, né? Tá sentindo. A fé, não é, a fé é justamente o oposto. É não ver nada, é não tocar em nada e crer no invisível, né? A fé é a certeza, tá vendo? A convicção, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção. A pessoa está convicta, ninguém engana ela, de fatos ou de coisas que não se veem. Pois pela fé, por esse tipo de fé, os antigos, Abraão, Isaac, essa gente aí, obtiveram bom testemunho. Pela fé de quem? Do homem? Pela fé dessas coisas que a gente está comentando aqui, de fazer correntes, campanhas, votos, sacrifícios, viver dentro de religião? Não. Pela fé. A fé de quem? De Deus. Entendemos que foi o universo formado. Tá vendo? Pela fé, Deus, para formar o universo, ele teve que usar a própria fé dele. Veja que não foi a fé para fazer campanha, para formar o universo. Pela fé, entendemos. Quando uma pessoa fala que entende uma coisa, é porque ela entende. Foi, não é que será. Tanto foi porque que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, e o planeta Terra está onde? No universo. Imagine. Se não há universo, não há planeta Terra, né? Porque o planeta Terra está justamente dentro do universo, faz parte do universo. Pela fé, entendemos, mais uma vez a pergunta, você entende o que o apóstolo Paulo está falando? Porque essas coisas você só pode entender pela fé, e a fé é a certeza. Se você não quiser chamar fé, o nome da fé por fé, chame de certeza. Pela fé, temos certeza que foi o universo formado. Guarde essa palavra, formado. Quer dizer que o universo já havia sido o quê? Criado. Porque como você pode formar uma coisa que você não criou ainda? Né? Primeiro se cria, depois se forma. É por isso que tem essa confusão no meio da cabeça do ser humano. Né? De onde veio o universo? Como é que foi formado? Né? Como é que foi criado? Né? De onde surgiu? Pela fé, entendemos que foi o universo formado. Então o universo foi formado por quê? Pela fé. Então como é que um líder religioso ou alguém pode dizer para você, irmão, você tem que ter fé? Se todas as coisas que existem têm o componente da fé. O material que Deus usou para criar o universo é a fé. E que material é esse, irmão? São os átomos, partículas, todas essas coisas aí que você vê, gravidade, tudo isso. Esse é o material que Deus usou. Né? A gente pensa que Deus fez assim, estalou o dedo. Claro, ele poderia fazer assim, não, mas ele fez com uma ordem. Né? Ele teve uma ordem para fazer esse tipo de coisa. O material que Deus usou foi esse. E esse material é composto de fé, de certeza. Pela fé, porque é fácil, Deus criou o mundo, Deus criou o universo, é fácil falar isso. Mas a ciência não vai nessa conversa. A ciência está estudando a natureza. A natureza criou como? Do que ele criou, mas é feito do quê? Que material que ele usou para criar? Esses materiais estão aí na tabela periódica. Né? Oxigênio, hidrogênio, né? Todas essas coisas que formam a água, que formam as pedras, que formam os nossos ossos, as nossas células, todas essas coisas, todo esse material, é isso que está dizendo. Porque o universo foi formado, o universo está formado, não está? Mas ele está formado de quê? Ele é formado do quê?
dessas coisas. Aí você faltou a aula de física, de química, aí você tem que prestar atenção, né? Quando o seu professor estiver aí dando aula de física, você tem que procurar observar, né? Então, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela palavra de quem? De Deus. Então, não aceite quando alguém disser para você que você tem que ter fé. Porque do alto da sua cabeça, do fio de cabelo seu até a sua unha, é composta de fé. Tudo que existe no mundo veio e existe pela fé. O material que é constituído o universo, as estrelas, as galáxias, o material que Deus usou para criar tudo isso, chama-se fé. Então como é que alguém pode dizer, irmão, você tem que ter fé, você já é a própria fé viva. Por isso Deus disse a Abraão, se tu uma bênção, você já é a própria bênção, você já é a própria fé. Você não é o pai da fé, você é a própria fé viva. Né? Então, ninguém pode dizer para mim, para você, que você precisa ter fé. Eu até dou o exemplo daquela música lá do cantor lá do Gilberto Gil, que diz, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Aí tem uma frase da música no final que ele diz, mesmo a quem não tem fé, que pensa que não tem fé, né? A fé costuma acompanhar pelo sim, pelo não. Você pode sair gritando no universo inteiro, eu não tenho fé, eu preciso ter fé. Não adianta, até a sua voz que está saindo, as cordas vocais, as ondas da sua voz, é feita de fé. Então tudo é composto pela fé. Então você não precisa fazer votos, sacrifícios, nada disso para provar a sua fé. Né? Além da fé de Deus que criou tudo isso, Deus ainda criou um outro tipo de fé, que é a fé natural, que é a fé que nós temos. Já o cristão que tem olhos iluminados, ele usa as duas. Usa a fé natural, humana, e usa a fé sobrenatural. Ou seja, a fé do homem natural, que é essa fé do dia a dia, que a gente acorda de manhã, sabe que vai acordar, trabalhar, todas essas coisas, até para isso. Essa é a fé natural. Né? Para você trabalhar, para você fazer as suas coisas. A fé espiritual, que é a fé do Espírito, que lhe dá condições de você entender o mundo invisível, o mundo espiritual, a outra dimensão, o paraíso, o reino de Deus que está dentro de você. A fé natural para você entender o reino dos homens, aonde nós estamos aqui, como homens, num corpo físico. E a fé espiritual, que é a verdadeira, que é a fé natural, que é essa aqui de Hebreus 11, que é a fé de Deus dentro de nós, essa nos dá entendimento para entender as coisas espirituais. Lembra o que está escrito lá em Efésios 2:8? Pela graça, ou seja, pela fé, sois salvos. Olha lá, por meio da fé. Tá vendo que essa fé? Que fé? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E essa fé que vocês são salvos não vem de vocês, é dom de Deus. Tá vendo? É essa aqui, ó, de Hebreus 11. A verdadeira fé, que é a fé que está no seu espírito. Entendeu? Veja o povo de Israel que viu maravilhas, viu sinais, viu milagres, passou no Mar Vermelho, viu tudo que Deus fez no Egito, mas eles se mantiveram firmes? Não, porque sinais, milagres, isso não converte ninguém. Se fosse assim, eles seriam um povo convertido, não tentava a Deus no deserto, né? Não estaria ali tentando a Deus, não desobedeceriam a Deus, porque tinha visto sinais, passaram por dentro do Mar Vermelho, né? Que isso não é ilusão, né? Não é fantasia, não é historinha, isso aconteceu realmente. Quem crê na palavra de Deus, quem tem a confirmação de Deus no Espírito, sabe que isso aconteceu. Embora muitos achem que é uma loucura, tente negar. Antigamente a pessoa... Uma vez eu disse para um primo meu, eu sempre conto essa história, né? Que a gente foi para um aniversário naquela época, né? Há muitos anos atrás, e aí nós perdemos a condução, porque ficamos um pouco a mais no aniversário. Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, o outro tinha 14, e aí fomos para o aniversário no lugar e acabamos perdendo a última condução, o último ônibus. E aí ficamos numa situação difícil, e naquela época, de menor não poderia, né, nem sonhar em estar na rua depois das 9 da noite. E tá lá eu e o meu primo de madrugada,
Aí só tinha, naquela época se usava ficha, né? Essas fichas telefônicas para no orelhão. Você colocava uma ficha assim de ferro, colocava, para você que é mais novo, que não sabe, colocava dentro para poder completar a ligação. Então eu disse para ele, vamos ligar para a nossa tia, né? Para minha tia na época, a mãe dele, né? Ele era meu primo. E aí vamos ligar. E ligamos, né? Para ela e dissemos para ela, só tem que vir buscar a gente, que a gente perdeu o ônibus, né? E precisamos ir embora. Mas antes de encontrar esse orelhão, nós tivemos que andar pra caramba para encontrar esse orelhão. Aí depois que nós ligamos, que nós ficamos ali aguardando ela, eu fiquei olhando para aquele orelhão e disse assim para ele, bem que podia ter um telefone que a gente conseguisse andar com ele na mão, né? A gente não precisaria andar tudo isso, né? Tá vendo? Se eu sou o Bambambam, eu tinha criado um celular. Eu talvez até já tinha criado, tá vendo? Se eu sou um estudioso, eu já via isso. Ele falou, isso aí não existe, rapaz. Isso aí nunca vai existir. Pois é, hoje está aí. Até um catador de papelão na rua tem um celular desse. E eu disse naquela época para ele. Bem que a gente podia ter um telefone que a gente andasse com ele na mão. Assim a gente não precisaria ficar andando de um lado para outro procurando um orelhão. Tá vendo? Então quem diria que hoje teria um celular? Tá vendo? Então, não só o celular, toda essa tecnologia que está aí de uns 50 anos para cá. Então essa é a fé verdadeira. A fé de Deus. A fé natural, que é a humana, né? Para o dia a dia, para a gente usar aqui. E a fé sobrenatural, que é a fé que está depositada no nosso espírito, que nos faz enxergar o reino de Deus, que nos faz entender as coisas de Deus. A fé humana, né, que está depositada na alma, para a gente entender o nosso dia a dia, ter fé, ter certeza, né? Sair para trabalhar, estudar, conquistar o nosso espaço, né? Tudo isso é um impulso, é a fé, né? A fé é uma coisa o quê? Criadora. A fé, você diz assim, não, vou fazer tal coisa, né? É uma certeza, né? Vou trabalhar em tal lugar, vou fazer tal curso, vou cursar tal faculdade, né? É a fé, é a certeza, tá vendo? Você quer aquilo. A fé impulsiona você aquilo, a certeza, não, eu vou fazer e vou conquistar. É uma coisa que nasce de dentro de você, ainda que seja natural, né? Eu vou conhecer tal coisa. A fé espiritual também é a mesma, né? Que os cientistas chamam de virtual, nós chamamos de espiritual, dá no mesmo. É a fé do mundo invisível. Não, peraí, eu quero conhecer o reino que eu estou. Eu quero conhecer o paraíso, essa coisa maravilhosa que Deus colocou dentro de mim. Né? Como é que você conhece isso? Pela mente espiritual, ou seja, a mente física para o mundo, a mente espiritual para o reino de Deus, para você entender as coisas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, o homem natural, tá vendo? O ser humano, da mente, com a mente natural, com a fé natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, das coisas do outro lado, tá vendo? Porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas só se entendem espiritualmente, com a mente espiritual, com a fé espiritual, que é essa aqui de Hebreus 11. É loucura para a pessoa. Você veja, até que eu estava vendo outro dia um cientista falando aí que a tecnologia vai avançar tanto que as coisas vão parecer como mágica. Você não vai ter mais nada, você não vai pegar em mais nada. Em celular, esses celulares aí, isso aí vai virar lixo. Essas coisas. Você vai instalar o dedo assim, vai aparecer uma imagem na sua frente, a comunicação vai ser assim, a pessoa por inteira assim, no holograma. E se isso se já não estiver tendo por aí. Não vai ter mais nada disso, a coisa vai ser como mágica. Você já viu? Você vai em certos lugares, você põe a mão debaixo de uma torneira para lavar a mão, a água ela vem com um sensor, já cai sozinha em sua mão, você lava, você tira as mãos, a água para, né? Tudo isso é o quê? São ciências, são tecnologias quânticas, do mundo quântico, porque o mundo de Deus é assim, é esse mundo que nós estamos falando. É esse mundo que eles chamam de quântico. Os cientistas, os físicos, eles chamam de quântico. É deste mundo que nós estamos falando, que não tem nada a ver com macumbaria, com misticismo, com esse negócio que olha, essa gente não perde tempo. O ser humano é um bicho terrível também. Além de deturpar toda a palavra de Deus, a Bíblia, eles agora estão indo para o lado dos cientistas.
Querem dizer que tem um mundo quântico, abraço quântico, sabonete quântico, não sei o quê. Até isso eles já estão querendo ganhar dinheiro também. O mundo quântico realmente existe. Mas não tem nada a ver com misticismo, com coisas ocultas, com nada disso. O mundo quântico nada mais é que uma fronteira entre o mundo invisível, que é esse, o nosso mundo, né? Que é o mundo, que é o outro universo, é uma fronteira entre os dois universos. Porque existem dois universos. Loucura, irmão, é a loucura. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O homem natural não aceita. Agora, o cientista que está me ouvindo aí, ele sabe, porque eles estudam isso, ele sabe que tem outra coisa do outro lado. Eles só não estão conseguindo passar ainda para o outro lado. Mas eles sabem que tem outra coisa do outro lado, né? Que tem a matéria e tem a antimatéria. É deste mundo da antimatéria que nós falamos aqui. Que eles confundem com religião, simplesmente porque nós estamos lendo a Bíblia. Eles pensam eles pensam que Deus é religião, eles não sabem quem é Deus. Eles, no caso, os cientistas não, o povo que segue o sistema religioso, porque os cientistas estão mais próximos de Deus do que essa gente religiosa, porque eles estão estudando, eles veem as maravilhas de Deus. Muitos não misturam a coisa, dizem até que são ateus para ninguém encher a paciência deles. Está certo mesmo. Porque por muitos anos a religião ela atacou a ciência, ela atacou os cientistas e depois de séculos agora no Brasil começou. Depois de séculos que eles prenderam os cientistas, eles mataram os cientistas na fogueira, queimaram, prenderam, fizeram um monte de coisa. Por isso que os cientistas se afastaram da palavra de Deus, de tudo por causa desses líderes religiosos que não produzem nada até hoje para os seres humanos, só mentiras. A ciência ela produz, ela vai lá, trabalha e produz. Está aí os nossos eletrodomésticos, carro, tudo, toda a tecnologia que está aí, tudo isso vem da onde? É os cientistas, são os homens que receberam o dom de Deus da física para trazer para nós. Agora, o que esses líderes, papa, pastor, que essa gente traz para a humanidade? O que eles produzem? Nada. Eles produzem um monte de mentiras, engano, charlatanismo, tira tudo que as pessoas têm, não produzem nada, é o dia inteiro pedindo dinheiro, enriquecendo. Sem produzir absolutamente nada para a humanidade. São os verdadeiros sanguessugas, os mendigos que vivem dia e noite pedindo. Que os mendigos de verdade são eles, não é o povo não. Eles que são mendigos. Diante de Deus essa gente é mendiga, vive mendigando. É que ele não vai levar nada, ele não vai levar dinheiro, não vai levar mansão, não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar nada. São tão burros que eles têm um tesouro na frente deles, que é o povo, que são as multidões, e eles não conseguem ver que aquilo ali não é um bando de carne, não é um curral de gado, aquilo ali são seres humanos. Lembra o que o Senhor Jesus disse? Ajuntai tesouro no céu. Não é que Jesus está falando que você não tem que ter nada aqui na terra, que você tem que ser pobre, miserável. Você pode ser o maior milionário daqui da terra, Jesus diria para você a mesma coisa. Ajuntai tesouro no céu. Que tesouro é esse que ele está falando? Ele diz que nós, seres humanos, somos um tesouro num vaso de barro. Tá vendo, Macedo? Aprenda. Que você já leu centenas de milhões de vezes e não sabe nem o que é. Vocês, líderes religiosos. Eles estão cercados por tesouros e não sabem. Eles querem o dinheiro do povo, mas eles não sabem que para Deus, essa multidão, este povo, ali dentro daquelas pessoas existe um espírito. Não é esse espírito que volta para Deus? Aquilo para Deus é um tesouro. Por isso que ele disse... Ajuntai tesouros, tá vendo? No reino de Deus. Quando você passar para a pátria, voltar para a pátria, Deus vai mostrar para você, tá vendo aí? Seus irmãos aí, esse monte de tesouro aí foi o que você juntou aqui. É mesmo? Pois é, você que está pregando a graça, né? Que está anunciando a graça, não é você que está pregando mentira por aí. Você não vai juntar nada, nem para você. Você vai chegar lá e tá sozinho lá, o irmão carvão, né? O irmão queimado, né? Foi salvo, mas não produziu nada, né? Então, eles têm a oportunidade. Eles têm multidões na frente dele, tesouros, eles são cercados, tá igual o tio Patinha, o Macedo, cercado de tesouro, mas ele não consegue ver o valor que essas pessoas têm. Não, eles querem tirar das pessoas, ele quer juntar para ele, aqui na terra, onde a traça come. Né? Então, nós estamos aqui anunciando a palavra da graça de Deus, nós estamos juntando tesouro, né? Sim, tudo isso, todo esse tempo que nós estamos aqui, 2, 3 irmãos receberam a palavra da graça de Deus, tá ótimo, 3 barrinhas de ouro, né? Tá lá no céu, na nossa conta, né? No nosso saldo lá, né? Com o Pai, né? Pois é.
Vamos ajuntar tesouros no céu. É esse tesouro que Deus está falando. Olha, Jesus quer que você seja pobre. Não, você pode ser o homem mais rico desse mundo, pode ser o Bill Gates, pode ser o dono da Amazon, né? Que fala, né? Que é o mais rico agora, né? Você pode ter milhões, Deus não tem nada a ver com se você tem milhões ou se você é humilde. Esqueça esse negócio de pobreza e de riqueza para Deus, não é isso que Deus está falando, né? Então está aqui essa grandeza, está aqui a ciência. Não tem aquela equação do Einstein? Aqui é a equação de Deus. Ó. Pela fé entendemos que foi o universo, e olha que o universo é grande, que foi o universo formado pela palavra de Deus. Mas será que foi mesmo? Pela palavra de Deus? Como assim? Lembra? Lá em Gênesis, qual foi a primeira coisa que Deus falou? Haja o quê? Luz. O que é luz? Pergunta os amigos físicos aí. Fótons. Luz. Tá vendo? Tá vendo? É a luz. Haja luz. Ó, você só fala para ver luz se tiver tudo escuro, né? Né? Tá vendo? Você chega na sua casa, aí você viaja, aí você chega à noite. O que é que você faz quando você abre a porta da sua casa? Você vai lá no negócio da luz e acende, né? Haja luz, né? Senão você não enxerga nada. Pois é. É o que Deus fez. Haja luz. Você já viu alguém trabalhar no escuro? Imagine você fazer uma obra no escuro, sem enxergar nada. Como é que você vai pintar uma casa no escuro? Fazer algum tipo de trabalho no escuro. É por isso que Deus disse. Haja luz. Que luz? Essa luz aí? Luz elétrica? Luz do sol? Não, o sol não existia ainda. Que luz é essa que ele está falando? Fótons. Aí os cientistas já estão tudo cabelo em pé. Tá vendo? Lembra do Big Bang? Big Bang, né? Que eles falam, né? Tá vendo? Haja luz. O que tinha antes desse Big Bang? Pois é. Pela fé, Hebreus 11. Olha lá, Gênesis e Hebreus, tudo batendo. Entendemos que foi o universo formado. E tá a discussão aí. Será que o universo veio do nada? O que tinha antes do Big Bang? Isso e aquilo. Né? E você vê, nós não somos físicos, não somos nada, mas Deus dá entendimento, tá vendo? Pois é. Então, irmãos, vamos nos apegar com mais firmeza, né, à palavra de Deus. A gente sabe que há séculos esses líderes religiosos se apossaram da palavra de Deus, distorceram ela, né, fizeram com que a humanidade tivesse uma visão errada a respeito de Deus, da sua palavra. Mas Deus não tem culpa de nada, não. E outra coisa, tem muita coisa aqui na Bíblia que não foi Deus que falou, não. Foi colocada por homens, por líderes religiosos, para terem um domínio do povo, confundir o povo, e está aqui dentro desse negócio chamado Bíblia. Você peneira a Bíblia aqui, eu vou lhe dizer, a Bíblia tem que passar na peneira. A peneirona, né? Aquelas peneiras que aqui o pessoal peneira tudo, farinha, tudo. A Bíblia é mais ou menos isso. Você tem que pegar ela e peneirar. O que ficar é a palavra de Deus. Já vou lhe dizer de antemão que a palavra de Deus está num lugar só. No seu verdadeiro evangelho. No evangelho que foi revelado ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, e através do evangelho, através da graça de Deus, com olhos iluminados, você consegue entender toda a Bíblia, de Gênesis até o falso Apocalipse, que é outro livro falso que colocaram dentro da Bíblia. E tem 8 bilhões de pessoas aí morrendo de medo desse livro de assombração, né? Que foi colocado por um líder religioso. E as pessoas pensam que é Jesus, né? Que vai fazer tudo aquilo ali que está escrito ali. Depois de vir fazer um baita sacrifício por nós na cruz, nos salvar, perdoar os nossos pecados, depois ele mesmo vai fazer todas aquelas tragédias, aquelas desgraças que está escrito ali no Apocalipse. Engraçado, né? Você vê que Deus bipolar é esse. É por isso que os ateus fazem uma festa. Como que pode um Deus desse diz que te ama e depois ele quer te matar, quer te jogar no... Os ateus estão certos. Mas o problema não está com Deus. Isso é mentira. Então, se os ateus se balizar pelo que esses crentes estão falando, enxergar a Deus pela visão do que esses líderes religiosos falam, eles estão perdidos, eles vão ficar perdidos também igual a eles. Porque aquilo não tem nada a ver com Deus, Apocalipse não tem nada a ver com Deus. Embora eles estejam usando o nome de Deus, dizendo que é Jesus, que é isso, que é aquilo. Muito falso profeta dentro da própria Bíblia, está aqui. Morreram, mas deixaram seus escritos aqui. Falsos escritos, que quem tem o Espírito de Deus sabe que é falso.
Não é isso que Jesus disse? Não se preocupe com Bíblia, com Alcorão, com nada disso não. Porque quando o Consolador vier, ele vos guiará a toda a verdade. Quem vai guiar? É a Bíblia? É o Alcorão? É algum livro aqui dentro do planeta Terra? Não. A Bíblia está aqui, a gente pega, toma nossas informações. Mas você acha que é isso aqui que nos guia? Não. Quem nos guia é o Espírito de Deus, que está dentro de nós. E confirma pra gente, quando a gente está lendo a Bíblia, o que é certo e o que é errado. Isso aqui é mentira. Deus mostra pra você na hora, você está lendo, você vê. Isso não tem fundamento. Deus jamais falaria isso aqui. Jesus jamais faria isso aqui. Você vai discernindo, entendeu? Porque o Espírito Santo está dentro de você. O que você pode perguntar muitas vezes a Deus é o seguinte: meu Pai, por que o Senhor permitiu que escrevessem esse negócio aqui? Ele fala, para você ver que está errado. Senão você não aprende, né? Deus deixou, Deus permitiu de propósito, muita coisa aqui. Para você que tem a mente de Cristo, a mente de Deus, olhar e entender. E mais a mais, se queimarem todas as Bíblias do universo, do planeta Terra, ou até se tiver alguma na Lua, fora do planeta Terra, se queimarem todas as informações da Bíblia a respeito de Deus, quer dizer que Deus não vai falar mais? Quer dizer que acabou Deus? Então, aí é que você tem que imaginar. Deu um terremoto, acabou todos os templos da face da terra. E aí, você vai orar onde? Você não vai mais orar? Você não vai mais falar com Deus? Qual era a Bíblia de Adão? Qual era a Bíblia de Noé? Deus precisa de Bíblia? Deus precisa de papel para falar com alguém? Não, essas informações que tem aqui, a gente pega para informações. É legal você ter as informações e tal, mas não quer dizer que Deus está limitado a isso aqui. O que Deus não falou há 1 bilhão de anos, Deus pode falar para você agora. O que Deus não falou para Adão lá no paraíso, Deus fala para você aí agora. Para você, para mim, para qualquer um. Ou Deus está preso ao tempo, ou Deus precisa de tempo, ou Deus precisa de papel, de Bíblia. Deus não precisa de nada disso, é isso que você tem que entender. Nós não estamos lidando com religiosos, com líderes religiosos, com religião, com nada. Nós estamos falando daquele que criou todas as coisas, inclusive que está nos fazendo nos mover, falar agora e nos manifestar. Esse ar que você está respirando, nós estamos falando dessa pessoa. Tem nada a ver com... Está vendo que tem a diferença de religião? Então, pela fé, entendemos... Isso aqui a gente não lê como se fosse uma filosofia e depois acabou, a gente não crê mais, já está vendo outra pregação. Não, nós cremos nisso aqui. Uma coisa é você ler, achar legal, bonito, e outra coisa é você viver isso. Você crê nisso. Aí é que a fé se manifesta em você quando você crê nisso. Você não está só lendo, você não está só achando bonito. Você abriu seus olhos e dizer, poxa, que coisa maravilhosa. Peraí, deixa eu observar as coisas. Aí você começa a observar as coisas. Aí você vai ver que está batendo com a Bíblia. Você começa a dar uma olhada na ciência, no que os cientistas estão falando. Aí você diz, meu Deus, não é que está certo mesmo? Não é que está tudo encaixado perfeitamente? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Agora, você já procurou saber o que tem dentro do universo? No universo tem tudo. Na Terra tem tudo. Ouro, diamante, tudo que você pensar de riquezas, minerais, tudo isso. De uma formiga, de um grilo até as maiores galáxias foram feitos, aliás, formados pela fé, criados por Deus e depois formados pela fé. De onde veio o universo, irmão? Da mente de Deus. É só uma mente para fazer tanta coisa, uma mente legal para fazer tudo isso aí, né? Para pensar, imaginar tudo isso aí, né? Nos mínimos detalhes. Eu tenho alguma coisa errada de Deus. A única coisa que está errada aqui é a gente que faz, né? Tocando fogo na Amazônia, no Pantanal, acabando com as coisas que ele fez pra gente mesmo, né? Mas tem alguma coisa errada? Deus fez alguma coisa errada? Tem alguma coisa que você olha, um capim que está na porta da sua casa, é perfeito. O homem faz toda a tecnologia, não faz aquele capim que nasceu ali, na porta da sua casa, tá vendo? Não tem como fazer, a não ser sintético, a não ser alguma coisa. Mas do jeito que está ali, ele não tem como fazer. Tá vendo? Pode até reproduzir, né? A ciência tem poder para isso. Mas a matéria-prima veio da onde? Da fé. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Tá vendo? Então essa é a fé verdadeira. Agora imagine, se Deus através da fé, se não, Deus através da fé, criou todo o universo, tudo que a gente vê, tudo que a gente é, os nossos ossos,
as nossas células, o cálcio, o zinco, as vitaminas, tudo que tem no nosso corpo foi criado por Deus. Tudo que existe foi criado e formado por Deus. Agora, um Deus desse precisa que você pegue o único dinheiro que você tem para comprar um leite para o seu filho, para levar no templo do Macedo e entregar para ele, para que você possa ter fé, para que você supostamente possa receber alguma coisa dele. Eu pergunto, de quem é esse ar que você está respirando? É de Deus. Agora, Deus já mandou a conta para você do ar que você está respirando? Já mandou a conta do sol para você pagar? Está iluminando aí, vai ter que pagar. Não, Deus nunca mandou conta nenhuma para você. Você devia pensar isso. E o Macedo, o Silas, essa gente, esses líderes religiosos do mundo inteiro estão lhe cobrando. Pois é, você deveria parar para pensar, e tá aí. Deus nunca me mandou a conta para pagar a energia que eu tô tendo do sol, né? Você deveria pensar, né? O ar que eu respiro, né? Ninguém nunca me cobrou nada, né? Pois é, né? E outras coisas, só não são um exemplo para você. E sem contar o resto. As maravilhas, né? O mar, o meio ambiente, todas essas coisas lindas que Deus põe diante dos nossos olhos, né? Toda a tecnologia, sabedoria que Deus está dando aos homens para trazer as coisas para a gente, micro-ondas, geladeira, televisão de LED, todas essas tecnologias que Deus ele dá sabedoria aos físicos, aos cientistas, os remédios, a medicina, para a gente ter uma vida mais tranquila aqui. Você já parou para pensar em tudo isso? Quer dizer, o Deus que deu sabedoria para fazer tudo isso, além de criar tudo isso, continua dando sabedoria, continua nos abençoando. Você acha que esse Deus, que é o único dinheiro que você tem para comprar o leite do seu filho, o dinheiro do gás, você pegar tudo que você tem no banco, pegar o seu carro, sua casa, seu cachorro, seu gato, seu papagaio, entregar tudo para o Macedo, no altar do Macedo? Aquele altar é dele, não é de Deus. O altar de Deus está bem aí dentro de você, no seu coração. Esse é o altar de Deus, tá bom? Então, meu irmão, vamos procurar entender a verdadeira fé. Que o Macedo, essa gente fala aí, a fé inteligente. A fé inteligente que ele diz é você pegar tudo que você tem e dar para ele. Caso contrário, a sua fé é burra. A inteligência que ele fala é isso. Fé inteligente, fazer sacrifícios, fazer desafios com Deus. Imaginem, desafiando a Deus. Eu desafio a Deus. Aí Deus fica olhando assim e pergunta para um anjo assim: Ô Gabriel, Miguel, o que é que essa formiga está falando aí? Você está entendendo o que é que essa formiga? Eles estão falando que vão colocar na parede. É isso que o Macedo manda você fazer. Colocar Deus na parede. Colocar Deus à prova. Imagina você colocar alguém, um ser que criou todas as coisas, inclusive você. Um Deus que lhe dá o dia, a noite, a vida, a alimentação, tudo vem da terra, os frutos, a alegria, que lhe deu a sua família, que lhe deu os seus filhos, que lhe deu tudo. Você imagina você querendo colocar, empurrar ele na parede. Não é uma coisa de louco mesmo? É um psicopata esses líderes religiosos, né? O pior é que você passa a vida inteira crendo nessas mentiras. E o que é pior, arrumaram um inimigo para esse Deus poderoso, que é o diabo. Dizendo que o diabo faz tudo aqui e Deus, coitado, não pode fazer nada. E para ele supostamente fazer alguma coisa para alguém, esse alguém tem que dar um dinheirinho para ele, para ver se ele se anima ou tem força para ajudar uma pessoa. Olha que absurdo. Nós vamos falar mais no próximo vídeo a respeito da fé, da verdadeira fé. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí, se inscreva aqui no nosso canal Mensageiro da Graça, aqui no YouTube, e compartilhe também o vídeo e nos acompanhe pelo Facebook. Grande abraço a todos e até a próxima.